lá, começando mais um... Hoje tem conversa. Que legal, ao meu lado ela, Letícia. A Letícia, que episódio é esse? 15º episódio. 15º episódio, olha só que legal. E a gente tá aqui para falar sobre estímulo infantil, é isso? Exato, desenvolvimento infantil com duas feras aqui. Estímulo é porque eu tava estimulando até agora aqui, é verdade. Com duas feras, professoras, doutoras aqui da cidade de Marília, doutora Doralice e doutora Beatriz, obrigada por aceitarem o nosso convite. Nós que agradecemos. Obrigada, agradecemos o convite, é uma honra estar aqui com vocês. Que legal, e a gente vai falar desse assunto que é tão importante, né? E muitas vezes as pessoas não têm a noção da importância, né? dessa questão do desenvolvimento, dos estímulos, enfim, vai ser muito legal. Mas antes eu quero lembrar aqui os nossos queridos patrocinadores. Exatamente. Quero começar falando aqui do Esmeralda Shopping, 19 anos, Esmeralda Shopping com a gente, Colégio Água Viva de Marília, está conosco também a Casa Viva Melhor, a Ventilador e Casa, a Oralsim Implantes Dentários e também a Cliniprev, a LA Comunicação e Marketing e também a Una Store, que patrocina essas belas... essas camisetas maravilhosas aqui, ó. Com esse tempinho que tá em Marília, né? Chuvinha, chove, solzinho fica calor, e tal. Exato, já tô temática aqui. Hoje, por exemplo, deve ter casamento de viúva, né? Como falam, né? Sol e chuva, exatamente. Quinta série? Essa não? Hoje, essa mais ou menos, é terceira, né? Essa é terceira. Mas é isso aí, vamos lá então. Fique à vontade, Letícia. Ó, eu queria começar jogando um comentário que eu vi esses dias na internet, que era uma mulher criticando as escolas, principalmente as escolas primárias, né, que são os bebezinhos aí, as primeira infância, que não queria mandar o filho para a escola porque só brinca. Segundo ela, é só brincadeira. E aí eu vi vários profissionais refutando, né, falando que, na verdade, as pessoas não entendem a importância da brincadeira e como isso influencia, né, no desenvolvimento. Então eu queria começar trazendo isso, assim, quão importante é, né, esse estímulo para a criança e por quê. O ideal, então, é a criança ser estimulada desde a infância, desde o primeiro dia de vida. Por que eu falo desde o primeiro dia de vida? Porque o ambiente está ali. E quando a gente não estimula uma criança, não coloca ela para brincar, não coloca ela para andar, ou só não dá o brinquedo para ela, deixa ela paradinha, ela não tem estímulo. E quando ela não tem estímulo, ela tem um atraso de desenvolvimento, vai andar mais devagar, vai demorar para andar, vai demorar para engatinhar, não vai conseguir escrever da maneira correta, vai demorar mais para ler. Então, vou alterar várias coisas nessa criança. E esse é o problema. Esses dias eu também ouvi uma coisa que me deixou muito triste. Criança com medo de colocar o pé na areia. Descalço, quer colocar sempre com sapato. Por quê? Porque não tem tem medo desse estímulo da areia, tem medo de sentir o chão, porque tá tão acostumada a ficar o tempo todo dentro de casa, com sapato, com roupa, e a mãe não quer que ele se suja, deixa ele sempre no celular, sempre brincando com ferramentas que não dá estímulos físicos para ele. Quando eu não tenho estímulo físico, eu não tenho um bom desenvolvimento. E sem contar também que essa questão das brincadeiras, né? A gente esquece o quão terapêutico, né? O papel terapêutico que as brincadeiras têm também. Porque enquanto a criança só brinca, né? Utilizando a frase, o comentário, a gente acaba conseguindo estimular na criança vários fatores que vão desempenhar um papel importante no desenvolvimento neuropsicomotor da criança, vai facilitar a interação dela com o meio, né? E a gente não pode esquecer que quando a criança nasce, o sistema nervoso ele não está totalmente desenvolvido, né? E aí, durante essas interações que ele tem com o ambiente, essas conexões, né? E o próprio sistema nervoso ele vai se desenvolvendo e vai terminando a sua formação, né? Você sabe que esse comentário que você mencionou aí, ele é muito mais frequente do que a gente imagina, né? Muita gente tem esse pensamento que é extremamente equivocado. E quando você falou, Bia, com relação a não colocar, por exemplo, pé na areia, a gente percebe hoje que essa questão aqui, celular, tal, tem influenciado muito isso, né? Sim, quanto mais eu dou o celular para a criança, menos estímulo eu vou dar para ela. Eu não crio pontes neurológicas no cérebro para o desenvolvimento da criança, que nem a Dora mesmo falou. O sistema nervoso da criança não está desenvolvido totalmente. Ele precisa de estímulo sensorial, estímulo de movimento, andar. Por exemplo, eu tive uma criança há um tempo atrás que nunca tinha brincado naqueles brinquedos que anda com o pé na frente do outro, sabe? Simples, e não tinha brincado. Tinha problema de equilíbrio, não conseguia chutar alto. Ou seja, uma alteração física que nunca brincou, porque ficou no celular, ficou no computador, fez com que ela não conseguisse chutar quando ela foi lutar, por exemplo.
Então, altera todo o mecanismo do organismo dessa criança. E tem, assim, até que idade que desenvolve o sistema nervoso? É até a fase adulta ou na infância já termina a se desenvolver? O nosso sistema nervoso tem a plasticidade. E então ele vai poder se desenvolver o resto da Forever. vida. Tem que ser estímulo sempre. Sempre. Sim, e a gente pensando em estruturas, né, utilizando isso que ela falou um pouquinho, quando a criança nasce, o sistema nervoso ele vai se desenvolvendo, né, de acordo com essas interações que a gente tem com o meio ambiente, né, com os pais, com a família, enfim. E aí, em relação à questão estrutural, a gente fala que até os 7, 8 anos, o sistema nervoso, ele né, estruturalmente, ele está pronto, mas como a Bia comentou, né, em relação a essas conexões que são feitas, né, então a gente sempre tem Pro resto da vida. a possibilidade desse desenvolvimento, né, de aprimorar, né, Mas assim, quer dizer, é fundamental que esse estímulo aconteça principalmente nessa fase inicial da vida, e até os 7 anos, por exemplo. Sim, e nos primeiros 3 anos de vida é um período assim muito crucial do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, se a gente for pensar, né, grandes coisas acontecem no primeiro ano de vida, né, que a criança sai desde acabou de nascer até desenvolver, né, marcha, que é o andar, né? E aí, até os 3 anos de vida, ela já está desenvolvendo fala, né? Que são marcos importantes no desenvolvimento. Então, nessa fase, né? Dos primeiros anos, ali até os 3 anos, aí a gente, né, pensando na fase do desenvolvimento cognitivo, até os 7, 8 anos, são fases que são de extrema importância, esses estímulos, por conta desse processo de formação mesmo, né? E é bom lembrar também que dentro da barriga da mãe, essa criança também está sendo estimulada. E se a mãe fica muito tempo acamada por alguma doença, ou não caminha, não faz os movimentos, eu vou alterar o desenvolvimento dessa criança também. Por exemplo, tem muitas mães que ficam muito tempo sentada. É muito comum, eles começaram a observar que é comum ter alterações no formato da cabeça, por manter muito tempo a mãe sentada, trabalhando. Então, também tenho que analisar isso, fazer a mãe sair daquela posição sentada e começar a se movimentar também. Ou seja, não é só a criança, vai além do nascimento, vai lá dentro da vida intrauterina, que tem toda a formação. Olha. Sabe que eu comentava aqui, antes de a gente começar, para quem está acompanhando aqui o nosso podcast, de uma experiência pessoal minha, que eu tive a instrução do meu sogro, meu saudoso sogro, e ele dizia assim, olha, você precisa estimular, eu fui pai muito novo e tal, e aí você precisa estimular o bebê assim, e ensinou a gente a passar a mão no peitinho, nos braços, no pescocinho e tal, na perninha, né, nos pés, enfim, tipo uma massagem, mas alisando assim mesmo o bebê, e a gente acabou praticando isso nos 3 filhos e tal, e assim... Creio eu que eles se desenvolveram super bem, graças a Deus, né? Mas eu queria saber, assim, cientificamente, tem uma comprovação para isso? Isso realmente é importante? Sim, é muito importante, porque é o estímulo tátil. Quando eu dou estímulo tátil para a criança, a gente consegue diminuir a ação dos reflexos primitivos. Os reflexos primitivos, eles estão desde antes do nascimento do bebê, são formados dentro da vida intrauterina. Então, quando eu tenho durante o nascimento, um pouco depois, eu tenho que ser integrado esses reflexos. E o toque, a brincadeira com o bebê, com a criança, faz com que integre esses reflexos. Eu tenho certeza que vocês já viram pessoas escrevendo com o caderno de lado. Isso é porque muitas vezes não foi integrado um reflexo primitivo lá na infância. Meu e Deus. isso vai dar Eu sou esse alteração. bebê, eu escrevo de lado. Verdade. Eu tenho um diagnóstico agora. Eu falei que esse podcast ia te ajudar bastante. Eu escrevo normalmente, assim, mas eu prefiro... Eu escrevo assim, ó. Eu prefiro escrever assim. Porque tem menor gasto energético. Quando a gente vira o caderno, vai diminuir seu gasto energético, porque você vai tentar a não ter a ação desse reflexo primitivo. Porque quando a gente escreve da forma correta, com o caderno, toda vez que você passa da linha média, o seu braço tem a tendência a esticar. E aí você vai ter muito mais gasto energético para manter a caneta dentro da linha média. Então você vira o caderno para diminuir seu gasto energético e você conseguir escrever. Olha, achando que é uma coisa inconsciente a explicação. O seu cérebro está comandando tudo. Tentando poupar energia. Que loucura. E dentro dessa questão do toque, né, da massagem, como você comentou,
A gente não pode esquecer que também a questão além do tato, como a Bia comentou, né, o estímulo tátil, a gente tem a questão do vínculo, né? Sim, sim. Que também Eu ia dizer isso, auxilia, né? é extraordinário, né? Porque é algo assim, muito. Poxa, você tem o bebê, seu filho ali, você fica tocando, né? E ele percebe, é óbvio, né? Você vê pelo semblante da criança e tal. E com o passar dos meses assim, vai ficando cada vez melhor, né? E eles vão reagindo muito mais àqueles estímulos, né? Sim. Sim, é isso mesmo. E essa questão do vínculo, do contato físico é muito importante para esse desenvolvimento também da criança, né? Tanto que a gente tem estudos que mostram isso, crianças que foram vítimas de trauma ou de violência, né, na infância, elas que não tiveram esse contato próximo do tato, do afeto, eles têm esse desenvolvimento comprometido também. Olha aí. Reflete até na vida adulta. Reflete, com certeza, na vida adulta, né? Por isso que a minha molecada foi tudo embora de casa, tudo bem resolvido, todo mundo tocou a vida, Meteu né? o pé na sua bunda, Você falou, vê? foda-se. Não, É quase isso. O Facebook não tem barreira, não, Ah, gente, não, de então- palavrão. Você não vai tomar igual no YouTube uma red flag, não. Ah, então tá bom. Derrubando o nosso podcast já. E outra coisa que eu tenho curiosidade, Bia, que você falou do pé. Eu já ouvi dizer que é importante deixar a criança sem calçado. Até principalmente quando não anda. A gente vê, às vezes, muito bebezinho que nem pôs o pé no chão ainda e já tá com sapatinho. É verdade mesmo? Tem que deixar caminhar desde sempre sem sapato? Sim, com certeza, porque além da sensibilidade, eu tenho reflexos primitivos, lembra lá que eu falei? E a gente tem reflexos primitivos no pé. Se eu não estimular ele a andar descalço, ele vai ter sempre a tendência a fechar o dedinho. Você já viu que o bebezinho, quando a gente coloca a mão no pé dele, ele fecha, ele agarra? Se eu não estimular ele a andar na areia, ele vai continuar a fechar. Então eu tenho que deixar andar na areia, deixar ele andar sem sapato, para ir diminuindo esse reflexo, integrando ele e ele conseguir pisar melhor no chão. Vocês já viram crianças andando na ponta do pé? Sim. É a mesma coisa, porque não foi integrado, ele altera todo o mecanismo do organismo dele e ele muda o posicionamento do pé, anda na ponta. E aí vou dar descarga aí no futuro vou ter problema no joelho, vou ter problema no quadril, e aí eu vou ter as artroses, as artrites e todos aqueles problemas, aquelas pessoas que têm bursite e tudo mais. Vai longe, hein? Vai Não longe. vai Não é? longe. E complementando um pouquinho isso que a Bia falou, colocar o pé no chão também, a gente não pode esquecer que no pezinho, né, a gente tem a formação do arco plantar, né, que é importante também, porque a gente tem músculos que precisam ser fortalecidos. E aí, quando a criança pisa no chão, né, diferentes solo irregular, né, pisar na grama, pisar na areia, pisar num chão duro, né, é diferente. Isso vai fortalecendo e facilitando, né, que esses músculos formem o arco do pé. Vai favorecer, né, que ele tenha uma proteção para não desenvolver todos esses problemas que a Bia falou, de problema no joelho, no quadril, enfim, né. Gente, vem cá. Se a gente for pensar nesse momento que a gente vive, isso mudou muito em relação ao passado? Quer dizer, porque a gente está falando dessa falta de contato com o natural, com o chão, os estímulos e tal, mas isso, no passado, ele era melhor, quer dizer, do que hoje, por conta da tecnologia e até mesmo por causa da violência. Eu acho que tem uma série de... Eu acho que até a pandemia, né? Já vi que estavam saindo pesquisas por conta da pandemia que as crianças ficaram isoladas sem contato com outras crianças. Imagino que piorou mais ainda, só agravou o que já estava ruim. Sim, com toda certeza. Antigamente a criança brincava no chão o tempo todo, brincava com os amiguinhos, com os primos, com os irmãos, ou seja, tinha um contato pessoal, físico com outras crianças que fazia com que desenvolvesse a parte emocional, psicológica dela. E também ele brincava de bola, brincava de quebra-cabeça, coisa que hoje em dia as crianças não querem fazer, elas querem ficar no celular. Muitas vezes, porque o contato na pandemia, por exemplo, era pelo celular. Era porque não podia ter contato com outras crianças. Então, eles têm esse receio. Eu tive crianças que eu atendi que tinha medo de outras pessoas por perto, porque ela ficava tão isolada dentro de casa, com só 2, 3 adultos, que ela achava que aquele era o meio dela e tinha medo de outras crianças. E aí a gente tem também, né, isso vai além, porque essa mudança de comportamento, né, o fato de ficarem mais isoladas, mais dentro de casa, isso traz surgimento de outras doenças, né? Por exemplo, a gente tem cada vez mais crianças com problemas psicológicos, né, desenvolvendo ansiedade, pânico, depressão cada vez mais cedo, né? Isso por conta também desse estilo de vida que vem sendo modificado, né?
E nem estamos falando das brincadeiras que alteraram também o formato, Sim. que agora elas são super rápidas no celular. Porém, será que com uma bola, no futebol, elas vão ter a mesma agilidade? Ou até mesmo um pega-pega, um pega-pega. esconde-esconde, né? Um balança-caixão, balança É você, verdade. Adorava brincar na chácara da minha avó. não é? Daí levava o carreirão na areia, saía no Nossa, capote. Queimada, né? Queimada, puxa, quanto, né? Acho que até peteca, né? A molecada nem sabe o que é peteca Sim. hoje. É verdade, falta bastante. Você sabe o que é peteca? Sei. Ah. Eu gostava de jogar bet. Bet, Que isso, Bet, o pai vendo? domina, hein? Ah, Bete na rua, domingo, Meu era Deus. Exato. não, vocês falando aí, pra mim é muito fora da, né? Eu tô um pouquinho mais, tem um pouquinho mais de idade, bem pouco mais, mas tem. Bem de leve. É bem de leve. Mas, poxa, eu jogava futebol no asfalto, quando isso era possível em Marília, né? Ainda por conta do trânsito e tal. Eu morava aqui na Rua Paraná, hoje é impensável, mas isso há 40 anos atrás era perfeitamente possível, né? E era isso, todo mundo, a molecada, tudo jogando bola descalço. E assim, não é só com 9, 10 anos. A gente já fazia isso com 4, 5, Sim. né? E hoje, Andar de bicicleta, né? Quantas crianças vêem bicicleta hoje em dia? muito. Mas a gente está falando do desenvolvimento natural sim, de crianças que não apresentam também nenhum tipo de dificuldade, Sim. né? Que com estímulo resolveria. Mas a gente tem algumas patologias, algumas síndromes que podem prejudicar esse desenvolvimento também. Sim, tem crianças que têm, por exemplo, autismo, TDAH, que é muito comum agora a gente ouvir as crianças falarem TDAH. E quando eu tenho uma diminuição de estímulo junto com esses problemas, vai piorar ainda mais o desenvolvimento dela. As crianças vão ter mais dificuldade de conseguir ficar dentro da sala de aula, estudar. É muito comum ver essas crianças que têm TDAH não conseguir ficar sentada na cadeira. Pode ser que está com alteração. Pode ser não. Muito provavelmente está com alteração no desenvolvimento neuropsicomotor. Está com alteração nos reflexos, que faz com que ela não consiga sentar porque é como se algo estivesse pinicando ela. Ela não consegue ficar ali. Por quê? Porque está faltando estímulo. Se eu estimular ela, com certeza vai melhorar isso e ela vai conseguir se concentrar melhor, prestar atenção melhor na aula. Mas aí o problema é, será que foi suficiente lá na infância as brincadeiras que ela tinha? Ou foi um ambiente que, mesmo tendo todos os brinquedos, todas as informações, foi estimulado o suficiente? Não é só deixar a criança com o brinquedo, é para fazer a criança brincar e você ajudar ela, porque ela não sabe brincar sozinha. Nós estamos ali para auxiliar ela muitas vezes. Muitas vezes vai precisar de um auxílio de um outro profissional para estimular da forma correta. Mas os pais estão ali para dar um suporte para essa criança. E ajudar, porque criança não sabe brincar sozinho com aquele cai-cai que puxa as pecinhas. Tem que brincar alguém junto. Nesse brinquedo de cai-cai, ela puxa uma pecinha, ela tem que fazer pinça fina, ela tem que pensar em qual pecinha ela vai ter que retirar. Então, eu vou ter que ter muito estímulo, muitas pontes cerebrais eu vou ter que ser criada para ela conseguir fazer aquela atividade. E quando crio ponte, é bom, porque na infância é o momento que mais cria pontes cerebrais. E aí, quando a criança vai ficando mais velha, eu vou tendo a poda dessas pontes. E aí, se eu tiver pouca ponte, eu vou ter a poda da mesma forma, eu vou ter uma criança com várias alterações. Vai ter alterações no desenvolvimento dela, que pode ser conjuntamente associado às disfunções que ela pode ter. O TDAH, por exemplo, pode estar associada a essas podas neurológicas. Quando que acontece, mais ou menos? Que idade? Tem uma idade? 6, 7 anos de idade. Então, até os 7 anos, como a gente falou, é o momento de estimular. É aquela hora. Dependendo da disfunção que a criança tem, até os 6 meses é o melhor momento para estímulo. Por exemplo, assimetrias cranianas, torcicolo congênito. Assimetria é aquela cabecinha torta do bebê. O torcicolo congênito é quando tem uma tensão no músculo do pescoço. Até os 6 meses de idade é o momento de estimular. Se eu estimular depois disso, eu vou ganhar muito pouco. Vou melhorar muito pouco. E aí dá problema. E aí eu vou ter que fazer outras ferramentas para melhorar. Mas pode ser que não altere em nada a vida dessa criança, mas no futuro ela pode ter, por exemplo, um zumbido na orelha. Quantas pessoas vocês já viram que falam assim, reclamei de zumbido? Pode ser esse posicionamento, esse formato da cabecinha alterada que vai alterar o zumbido.
Em alguns casos, vai alterar toda a função facial também. Mas vai mudando tudo no futuro. Porque às vezes a gente acha assim, dá tempo de recuperar, né? Não dá, muitas vezes não dá. Mas você sabe que uma coisa que me chamou a atenção também nessa resposta é o seguinte, que a importância dos pais, né, em auxiliar nessa brincadeira e tal, e talvez esse seja o ponto-chave da dificuldade disso tudo, né, porque vai exigir um pouco da família também, né? Exato. Hoje, né, a literatura traz que a tela, eles falam que é a forma de abandono moderno, né? É isso. Então, coloca uma tela para a criança e aí a Ela criança não precisa de ajuda, né? Exato, ela fica distraída ali. Mas o papel da família é fundamental. A literatura fala que até 2 anos de idade é 0 tela. Então, Já pensou? né, e a gente, né, vê hoje em dia bebezinho, né? Às vezes já o pai coloca ali uma galinha pintadinha para assistir um desenho. E isso prejudica muito o desenvolvimento, né? Então a gente tem que pensar nesse papel crucial da família aí mesmo, né? Estimulando desde pequenininho. Além das crianças também terem agressividade quando usa muita tela, começa a mudar o comportamento também dela. E isso eu não tô falando nem na parte física, mas na parte psicológica. Sim. Porque tem muita informação que não que não é filtrado que tá passando para essa criança. Passa de tudo e ela vai assistindo. Ela pode ter pensamentos que não seria o correto ter naquela faixa etária. E aí começa a ter depressão, ansiedade e tudo mais. Sim, eu já vejo já algumas crianças que eu noto que estão ansiosas porque elas querem, às vezes, ver o celular, mas ela quer ver na TV alguma coisa e quer jogar um videogame e quer mexer com 3, 4 telas ao mesmo tempo, e crianças de 4, 5, 6 anos. Você fala, gente, a gente que é adulto já não é saudável pra gente, que já, né, já tem a plasticidade, mas já se desenvolveu, já é ruim pra gente. Eu mesmo fico trabalhando o dia inteiro, às vezes eu fico cansada. Você se sente, né, que drena a energia ficar tão em frente em E tela. o mais louco é que eles dão conta, né? Se Eles precisar. dão conta. Imagina desde cedo ser estimulado dessa forma. E a gente vê isso mesmo. Às vezes chegam crianças para nós no consultório hoje em dia, é super comum de acontecer isso. A criança só fica quieta se está com o celular, às vezes a televisão ao mesmo tempo. Sim. Então é isso. Ao mesmo tempo, né? Tem a questão que a tela ela prejudica os estímulos físicos, mas também tem a questão que é muito estímulo, né, audiovisual ali. Isso acaba prejudicando na questão do foco, da atenção, né? De alguma forma. Então tudo isso a gente precisa levar em conta. Eu acho que isso a gente só vai conseguir uma melhora mesmo quando houver uma conscientização dos pais, né? Sim. Desde Começa dentro de casa. Entender dessa... E quando talvez essas sequelas que a gente está falando hoje, isso já não é de agora, né? Mas talvez essa proximidade da tela, uns 10 anos para cá, quer dizer, a gente ainda não tem totalmente o resultado destrutivo que isso proporciona, né? Sim, mas que quando as a crianças gente não chegaram ainda na exatamente. maioridade. A gente já consegue perceber alguns sinais, né? Mas na verdade isso pode se agravar e aí talvez haja uma consciência maior, né? Porque enquanto ela tá falando que tá percebendo o zumbido, uma artrose, a gente vai ver o que vai ocasionar isso a longo prazo, né? Porque a gente não sabe ainda. A gente tem, assim, né, os resultados que tem até agora não são bons, Não né? são bons, Imagina o que vem, né? Imagina, né? A longo prazo, né? Isso se somando ao longo dos anos, né? Na idade adulta, com certeza isso vai trazer repercussões também, isso traz, né? E dentro da fisioterapia, o que pode ser feito para estimular essas crianças? Na fisioterapia, a gente, né, como a Bia até comentou, a fisioterapia é uma das áreas profissionais que podem ajudar essas crianças, tanto com desenvolvimento neuropsicomotor típico, né, que é o desenvolvimento que a gente chama de normal, quanto as crianças que têm um desenvolvimento alterado. E aí na fisioterapia a gente tem vários recursos e técnicas que conseguem auxiliar, né, nesse desenvolvimento. Então, a Bia pode falar um pouquinho mais sobre a osteopatia, que acaba trabalhando muito essa questão dos reflexos primitivos, né? A gente tem a própria estimulação precoce, que a gente já pode começar a utilizar desde, né, do nascimento da criança, com estímulos que vão ajudá-la a desenvolver controle de pescoço, né? Pensando na questão motora, controle de tronco, ficar em pé, enfim, né? E também na questão cognitiva e comportamental. Então, na osteopatia pediátrica, a gente tem a osteopatia com o uso de técnicas bem suaves na criança, também técnicas que o pai tem que fazer todos os dias com a criança, que daí são as técnicas para diminuição do reflexo primitivo, sendo que o paciente tem uma melhora em torno de 3 meses após
a realização das técnicas. Por exemplo, aquela criança que andava na ponta do pé, depois de 3 meses, se realizar todos os dias 5 minutinhos dessa técnica específica, de acordo com a avaliação, claro, eu vou conseguir melhorar o andar dele. Aquela criança que escreve de lado com o caderno, eu consigo melhorar com 3 meses de treino com ela. Então, eu preciso da ajuda do pai para melhorar a criança. Então, eu posso melhorar vários aspectos que eu percebo que a criança tem com técnicas específicas da osteopatia. Mas a gente também tem a neuromodulação, que a Dora trabalha, que ela vai utilizar técnicas, que a Dora pode explicar melhor do que eu, para melhorar o desenvolvimento também da criança. Quando a gente pensa na neuromodulação, que é uma técnica que ela pode ser realizada pelo fisioterapeuta, mas também por outros profissionais, como o médico, fonoaudiólogo, o enfermeiro em alguns estados do Brasil. O profissional, desde que ele esteja habilitado para realizar esse procedimento, né, a neuromodulação não invasiva, ela é um procedimento que a gente utiliza estímulos elétricos ou magnéticos no sistema nervoso, né, então a gente vai estimular o cérebro da criança ou, né, do adulto, mas no caso, como nós estamos comentando, né, sobre o desenvolvimento das crianças, a gente consegue estimular áreas específicas cerebrais que vão estar relacionadas com esses déficits que a criança pode ter, né, e aí a gente consegue melhorar também a resposta nas demais terapias. Então, a gente consegue fazer técnicas associadas junto com a neuromodulação, que a gente tem resultados muito bons. O que nós estamos fazendo muito agora, a gente começou a trabalhar, é juntar a osteopatia com a neuromodulação para a melhora do paciente. Porque a junção das técnicas é a melhor forma de trabalhar qualquer tipo de doença. E nós estamos fazendo isso e estamos tendo bastante resultado. Porque é algo inovador também. E também vai ter uma melhora dessas crianças muito mais rápido no desenvolvimento infantil. Porque... Por exemplo, o TDAH, que é o que aparece, ou a ansiedade, a gente tem técnicas específicas que vão ajudar no desenvolvimento e na diminuição. E isso, na osteopatia, eu tenho uma técnica e na neuromodulação também. O que a gente faz, trazendo agora? A junção dessas duas coisas para a melhora do paciente. Para, a longo prazo, ser menor tempo de tratamento e melhor ainda mais da função cognitiva e física desse paciente. E quando a gente fala, assim, né, de sintomas ou doenças que estão relacionadas com o sistema nervoso, né, a gente tem áreas específicas no cérebro que estão relacionadas com esses sintomas. Então, a gente, com, né, a técnica específica da neuromodulação, a gente consegue estimular a área certinha do cérebro, né, que está relacionada com aquele sintoma. Então, isso potencializa o resultado, que foi o que a Bia falou. Então, essas técnicas combinadas, a gente tem tido resultados muito bons, assim. Eu acho a neuromodulação, assim, uma inovação incrível. Aliás, tem uma matéria bem interessante Boa, no nosso site, no Marília Hoje, falando sobre isso, sobre né? isso, exatamente. Eu acho incrível, porque é uma coisa, né, como ela disse, não é invasiva, e você consegue estimular a área específica do cérebro para associar, né, os tratamentos tanto no infantil, mas como para adultos também, né, Dora? Eu já vi falar sobre depressão, Sim. né, ansiedade. Hoje, a neuromodulação, ela é um tratamento, assim, muito promissor, né, vamos dizer assim, porque a gente consegue de forma não invasiva, a técnica ela é totalmente indolor, então o paciente quase nem percebe o que está acontecendo, né, é um estímulo que vai acontecer, ele tem uma percepção mínima. E assim, tem pouquíssimos efeitos adversos, efeitos colaterais, e a gente consegue resultados bons porque a nossa caixa de comando, né, é o cérebro. Então, a gente consegue fazer o estímulo naquela região que precisa ser estimulada de acordo com a queixa do paciente, né, e a gente consegue tratar diversos transtornos. A gente consegue tratar pacientes tanto pediátricos quanto adultos, né, com ansiedade, depressão, distúrbios do movimento, doença de Parkinson, doenças neurodegenerativas. Então, a gente tem uma gama, né, ansiedade, depressão, uma gama de doenças que a gente consegue tratar com a neuromodulação hoje. Crianças a partir de 2 anos de idade, a gente já consegue tratar com um dos tipos, né, de neuromodulação não invasiva que a gente tem. Então, é uma técnica bastante promissora. E para fazer osteopatia, não necessariamente a criança precisa estar apresentando algum sintoma, né? O ideal é fazer sem ter sintoma. E é isso que eu acho muito interessante. Os pais que passam, então, pela osteopatia já traz a criança antes mesmo de ter sintoma já para fazer. Já tive paciente com 7 dias atendendo. Sem sintoma nenhum, foi para ser atendido para ter uma melhora, para não ter sintomas.
A gente fala que a criança seria como se fosse um balde de água. Qualquer estímulo externo vai gerar repercussões sobre o sistema nervoso central dela. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que manter esse balde de água, esse ambiente propício para o seu desenvolvimento. Então, sempre deixar em equilíbrio. Qualquer coisa que aconteça na vida dos pais ou da própria criança pode desequilibrar. Aí tem o aparecimento das doenças. Então, o ideal é sempre atender o quanto antes. Com 7 dias, 8 dias. O quanto antes trazer essa criança para o tratamento. E os pais estão fazendo isso. Trazendo muitas vezes para a disquesia, que é aquela cara feia que o bebê faz para conseguir evacuar. Ele já vem com a criança já vem nessa fase, mas muitas vezes vem sem nada. E é isso que seria interessante. Os pais trazerem antes de ter qualquer sintoma. E lembrando, aquela criança muito quietinha também não é normal. Aquela criança que é muito paradinha também não é normal. Significa que está tendo algum atraso de desenvolvimento. Porque se ela não se movimenta, ela vai ter o atraso. E se eu tiver o atraso, eu vou gerar várias repercussões na vida dessa criança. Então, eu tenho que estimular ela. E a osteopatia vem para estimular. A osteopatia, eu falo que ela prepara o corpo para se curar sozinho. Então, a gente dá ferramentas para o corpo do paciente e a partir dessas ferramentas ele se cura. Então, todo mundo fala assim, nossa, mas você só fez isso? São toques sutis na criança. Aliás, deixa eu te interromper, só porque a gente falou de osteopatia e neuromodulação, mas a gente não explicou aqui para quem está assistindo o que é a osteopatia, né? E depois o que é a neuromodulação. A osteopatia é uma técnica da terapia manual que ela estimula o corpo da pessoa para ter autocura. A gente pode aplicar a osteopatia pediátrica ou adulta. A pediátrica não é aqueles estralos que vocês já ouviram já. Eu ia até te perguntar isso, porque tem gente que fala assim, eu vou levar um bebê na osteopatia? Não, você... não tem isso. Torcer o pescoço do bebê, né? Não, é só uma atraçãozinha. A gente não estrala, é só o toque. A gente fala que em torno de 50 gramas o toque, ou seja, é bem levinho. E a partir desse toque a gente reequilibra o corpo desse bebê. Muitas vezes ele já está equilibrado, mas talvez precise, por conta do posicionamento dentro do útero, por conta do parto, como foi o parto, e a gente consegue melhorar o organismo dessa criança, melhorar os aspectos que tem dentro dele. Então, o quanto antes eu levar, melhor o organismo sempre vai estar reequilibrado. Bom, e a neuromodulação, né? Então, que a gente começou a falar e não explicamos, né, o que é. Então, ela é nada mais, nada menos que uma técnica, né, que a gente utiliza alguns equipamentos, então ela é feita via equipamento. E aí a neuromodulação ela pode ser de forma invasiva e não invasiva, né? O que a gente está falando aqui no caso é a neuromodulação não invasiva. A gente utiliza alguns equipamentos que vão gerar uma corrente elétrica ou um campo magnético que vai ser capaz de, vamos dizer assim, melhorar as sinapses, melhorar a condução nervosa, né? Vai estimular ou inibir, né, também áreas específicas cerebrais, né, que podem estar relacionadas com algum transtorno ou não. Por quê, né? Ou não. A gente vem utilizando também a neuromodulação como forma de melhorar a performance. É muito comum hoje em dia, né, empresários procurarem o consultório para fazerem a estimulação para melhorar foco, atenção, visando uma melhora de performance no trabalho mesmo, por exemplo. Foco? Eu quero! Vou lá fazer uma sessão. Muito legal, vamos lá! Eu fiz esses dias com a Bia, final de ano, eu tava estressada, né? Cheguei aquela carga. Nossa, a Bia me desmontou inteira no consultório, em 1 horinha de atendimento. Os toques, com um toque sutil, eu falei... Sutis. Ela fez o sutil, só que teve uma hora que eu tava com tanta dor que ela teve que fazer uma liberação miofacial que é mais doloridinho, não tem jeito. Que chique, o que ela fez? Liberação miofacial. Deu um nível acima, né? Nem a agulha deu conta de tirar a tensão aqui do meu ombro, ela teve que apertar mesmo. Mas é incrível que num teste, ela fez um teste comigo pra saber da minha dor. Negócio incrível, parou a dor só no Porque teste. é tão tranquilinha, né? Sim, nem parece que fica estressada. Né? Nossa, até calminha. Eu falei pro Bia. O que justificaria, né, essa tensão toda? Trabalho demais, né, Marco? Tá bem, né? Coisas, ônus e bônus, né? Mas eu achei incrível, assim, eu nunca tinha feito, né, uma sessão de osteopatia, eu fui lá conhecer com a Bia, e eu falei, nossa, que delícia. Você sai de lá, assim, você sai em paz mesmo, você sai relaxado, né, uma sensação de relaxamento.
E a minha dor só voltou, tá voltando agora, minha dor no trapézio, mas porque eu fui pra academia, enfim, tive outros estímulos musculares que fez voltar, mas eu fiquei Talvez assim, tivesse começado mais É, precoce, né? Isso, exatamente. sei lá, na Já tava infância, escrevendo. né? Hã? Eu não ia escrever torto, aí não ia Você ter é um dor. bom exemplo de... Não, eu descobri hoje aqui, tô feliz que eu descobri pelo menos. Eu Já achava tem um que era alguma coisa assim, E, sei lá, ó, mania. pelo que eu entendi elas falando, dá pra corrigir ainda, Dá- tá? eu vou fazer lá Talvez pra não ele. tenha, beleza. E o que eu achei interessante é isso, é o toque leve que melhora tudo. Vocês falando, assim, do escrever, uma criança eu atendi esses tempos atrás e a mãe falou assim, ela é preguiçosa, ela não quer estudar. Não é que ela não quer estudar, é que ela não teve estímulo correto para ela conseguir estudar da forma correta. Tá vendo, mãe? Viu o que Aí, ó. ela falou? Os filhos vão encaminhar agora esse É, corte né? aí pros pais. Tá entendendo? Mas é verdade, porque ainda mais agora com esses estímulos que a gente tá falando, é muito difícil você prender a atenção da criança, ela não foi estimulada, às vezes ela nem entende, né, o que tá sendo falado na sala de aula, né? Mas você sabe que eu tenho uma experiência, aí já não é na área da fisioterapia, mas eu tenho uma experiência com relação a estímulo. Por exemplo, o meu filho, um dos meus filhos, não vou falar qual para ele não falar, pô, você vai falar de mim? Ele tinha dificuldade em matemática, né? Mas a gente sabia qual era o problema da matemática, assim. Ele não se adaptava ao professor daquela disciplina tal, e ele reclamava, mas era o que tinha e tal, enfim. Mas aí a gente colocou ele num curso que é o Kumon. Sim. Cara, o cara hoje, além de ele ir muito bem, ele adora matemática. Quer dizer, foi estimulado, Sim. né? Porque o Kumon, acho que rola essa coisa Estimula de outras formas, de outras talvez, formas, né? sim, é. E a gente sabe que não tem só uma forma de aprender, né? A gente Sim. tem as múltiplas inteligências, então cada um aprende de uma forma mesmo. Então talvez a forma que ele estava sendo estimulado, né, inicialmente, Não estava, né, né? não estava atingindo o objetivo que precisava. E aí o outro estímulo deu certo. Eu acredito nessa coisa do estímulo. Fazer a criança experimentar o diferente, né? Eu acho que hoje em dia eu vejo que, sei lá, as gerações mais novas, eles que são pais agora, ficam com medo, tem que é uma hiperproteção, talvez, né? Uma superproteção dos filhos. E mais uma vez a gente volta a falar, exige muito também da participação dos pais, né? Porque é aquela coisa, o telefone, a tela, tal, ela te exime de compromisso com a criança naquele tempo, né? E infelizmente não é uma crítica, porque a gente sabe que os pais também hoje em dia é tudo mais complicado, mas vai ter que pensar um pouco mais, mudar esse olhar para a criança, né? De estar junto, de participar, de estimular, de colocar o pezinho no chão. Isso aí é um pecado, né? A criança não pisar na terra, né? Eu sempre brincava, eu descobri isso. E ó, pré-escola é para brincar mesmo, né? É pra brincar. Poxa. É pra sujar roupa, Não é? é pra pôr o pé no chão. Pra experimentar, tentar A gente comer nem tem areia. patrocínio do OMO, mas poxa, depois o OMO limpa, né? Tentar Ó, comer quem sabe, areia, ó. comer, né? Comer coisa que não pode. Poxa vida, né? nunca Não comeu é? terra, né? Eu já Fez comi bolinho, terra, fazer bolinho e tal. Tem que comer um pouquinho. Exato. O que eu tava falando, ia falar do pé, que eu descobri isso sem querer, que eu brincava, que eu via os bebezinhos recém-nascidos com sapato. Aí eu falava assim, gente, custa R$100 um sapato de recém-nascido, que custa mesmo, é caríssimo. Eu falei assim, gente, você paga R$100, a criança nem anda. Por Eu que nunca que me você conformei com o preço do sapatinho de criança, tá? Exato. Mas muitas vezes é mais caro do que Mas- o sapato de adulto. E eu falei, gente, não anda, o recém-nascido não tá andando. Pra que você vai colocar um sapato no pé pra ficar bonito? O bebê nem tá colocando isso no chão, não tá nem desenvolvendo São ainda. as ironias da vida, né? Gasta bem menos material, mas bem menos, né? É mais caro e tá E até ainda não- atrapalhando Vai em alguns atrapalhar o momentos. desenvolvimento, exato. E se a gente pensar, né, no crescimento, vai perder esse sapatinho tão Poxa, rápido, quanto tempo! Exatamente. né? Então deixa as criancinhas botar o pé no chão, botar o pé na areia, comer cola, comer terra. É isso Você mesmo. deixou seus filhos comer terra? Sim, Ah, então tá bom. todos. Principalmente na praia, sem problema. Meninas, brigadão, viu, por ter conversado com a gente hoje, bater esse papo aqui legal sobre desenvolvimento, sobre osteopatia, sobre neuromodulação. Nós que agradecemos. Obrigada, gente, pelo convite. É muito bom falar com vocês e falar um pouquinho dessas áreas, de como a fisioterapia atua e desse tema tão relevante que é o desenvolvimento das crianças, né? Com certeza. Nós agradecemos o convite e
a gente poder passar um pouquinho mais das informações que a gente ama para vocês. E ela melhorou, viu? Com o apoio de vocês duas, ela tá bem melhor. Tá mais animadinha, tá dando menos trabalho. Já eu tô escrevendo certinho. Já. Vambora? Vambora. Hoje é quartou, né? Quartou Esmeralda. A gente vai pro Esmeralda, é isso aí. Aproveitar Esmeralda Shopping. Obrigado aí pela parceria. O Colégio Água Viva de Marília, também conosco. Planos Prever, planos pensados em você. Também está com a gente a Ventilador e Casa, a Casa Viva Melhor, Oral Sim Implantes, já falei, Oral Sim, Una Store. E LA Comunicação, minha empresa aí de marketing. É isso aí. E a gente fecha aqui com muita alegria mais uma edição do nosso Hoje Tem Conversa, que está de volta na semana que vem, Semana né? que vem, quarta-feira tem mais, gente. Até mais.